Gente, boa noite. Estamos chegando para mais um Night Talk aqui na Web TV Pedra Branca. Toda quarta-feira, neste horário, a gente sempre tem um encontro reservado. E quando eu digo reservado, porque assim, os convidados, né, que normalmente a gente traz aqui no programa são convidados do segmento de entretenimento, de comunicação, figuras públicas, muito conhecidas ou não, enfim. Mas a ideia exatamente do Night Talk é uma conversa noturna, um bate-papo, mas uma forma de a gente humanizar aquelas pessoas que, de alguma forma, elas fazem parte de um contexto social, seja esse um contexto relevante do ponto de vista político, ou, de repente, apenas uma pessoa que tenha lá um brilho maior na área de entretenimento, ou mesmo um sujeito, um indivíduo absolutamente desconhecido. A ideia em si é sentar para bater um papo, conversar, enfim, para humanizar essa coisa do dia a dia. Então, todas as quartas-feiras, às 9h30 da noite, a gente está por aqui pelo Night Talk. Hoje eu tenho um convidado muito especial, e quando eu digo muito especial é porque antes de ser um convidado aqui do programa, é um amigo de longa data, um dos grandes jornalistas do esporte catarinense. Ele, inclusive, vem galgando cada vez mais espaços nessa área, e eu diria, até na chamada, como eu escrevi hoje na rede social, ele conquistou um espaço invejado por muitos profissionais. Um espaço invejado em uma área em que muitas pessoas conseguem se destacar, mas outras se destacam muito mais. Pelo conhecimento, pela cultura, pela inventividade, enfim, por inúmeras características que só no dia a dia, você acompanhando o trabalho de um profissional de imprensa, no caso da imprensa esportiva, você vai se afeiçoando com o jeito, com os detalhes, com os textos, a maneira como as reportagens são feitas. E trata-se de um dos grandes repórteres da televisão catarinense, o Cleiton Ramos, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas antes eu só gostaria de comentar, como a gente sempre faz aqui na abertura do programa, rapidamente, sobre alguns assuntos, que são assuntos que muitas vezes ficam pegando no cotidiano da internet, principalmente, né? O aumento no salário dos deputados estaduais, por exemplo, para 2019, vai impactar em cerca de R$2 milhões por ano, num custo total para 40 deputados. Ou seja, vai dar em torno aí de 13 milhões, mais ou menos. Aliás, vai pular de 13 milhões para 15 milhões de reais. O impacto do aumento dos salários dos deputados supera, então, esses 2 milhões por ano. Mas veja só, hoje um deputado federal ganha o mesmo que um ministro do Supremo. E daí, com o aumento, os salários mensais passarão de R$ 33.700 para R$ 39.200. Né? Em consequência, os deputados estaduais aqui em Santa Catarina passarão aí de R$ 25.300 para R$ 29.400. R$ 25.300 é um salário baixo, de fato, né? Então, para 2019, nada mais justo, né, do que fazer com que os salários pulem para R$ 29.400, e daí começa a ficar mais ou menos razoável, né, para o indivíduo poder trabalhar tranquilamente e se sentir confortável naquilo que ele tem que fazer no dia a dia, como representatividade, de um modo geral, da população, né? Bom, um outro assunto bem mais grave também, mais grave do ponto de vista humano, né? O advogado do médium João de Deus, doutor Alberto Toron, ele afirmou no início da semana agora para a Folha de São Paulo que o médium recebeu com indignação a notícia, né, de que é acusado de crime sexual e está à disposição das autoridades para esclarecimentos. No sábado, dia 8, 13 mulheres relataram no programa Conversa com Bial, na TV Globo e ao jornal O Globo, que teriam sido violentadas sexualmente pelo médium João de Deus. Bom, o que só vem a piorar muito mais ainda a situação do médium é que uma das filhas dele afirmou que sofreu abusos sexuais do pai dos 10 aos 14 anos. Veja só, a afirmação foi feita numa entrevista que foi gravada em 2016 por uma rádio lá de Goiânia e exibida pelo Jornal da Record na noite de terça-feira agora, dia 11, ontem então, né? Ela disse o seguinte: ele é manipulador, ele é mau, ele é estranho, ele é diferente de todo mundo, né? Ela se chama Dalva Teixeira. Segundo ela, sua mãe havia tido um relacionamento com um médium, né? E ela só foi conhecer o pai quando tinha 10 anos. E ela disse o seguinte na reportagem:
que foi exibida na Record, né? Ela só conheceu o pai quando tinha 10 anos, mas foi quando ele tirou toda a roupa dela e ficou a noite inteira me molestando. Daí para frente, só mazelas mesmo para falar a respeito do assunto. E ela disse que os casos de abuso se repetiram por até 4 anos. Quando ela, com 14 anos, resolveu se casar para sair de casa, para sair desse sofrimento, sair dessa agonia toda, ela tomou uma surra tão forte que foi parar no hospital, porque o pai simplesmente não aceitava o fato dela se casar, dela ter uma outra pessoa. Inclusive, ela pede uma indenização na justiça de 50 milhões de reais e é um processo que corre em segredo de justiça. Esse aqui é um assunto que está repercutindo não só aqui na internet brasileira, mas no mundo inteiro. Até porque João de Deus é considerado aí um médio das grandes estrelas. Oprah Winfrey já esteve aqui no Brasil, gravou reportagens com ele e tudo mais, é uma das grandes estrelas da TV americana, e ela até retirou das suas redes sociais o vídeo da reportagem que ela fez na ocasião que esteve aqui no Brasil. Bem, deixando esses dois assuntos bem desagradáveis de lado, a gente precisa falar de dois assuntos rapidamente que são muito, muito bacanas e muito legais mesmo, especialmente para a gente divulgar aqui. O Fernando Machado, do SBT aqui em Santa Catarina, que faz o SBT Meio-Dia com a queridona Ildiane Silva, me mandou a mensagem da pouco dizendo que ele, a Grazi Ubiali e a Jéssica Sescon criaram uma ação para ajudar na divulgação da Associação Voluntários do Hospital Infantil de Florianópolis. Olha a imagem aí do convite. Olha que bacana, a Grazi e o Fernando. Um beijo para vocês, viu? Na quinta-feira, eles farão uma live pelo Facebook a partir das 6 horas da tarde, tá? Para receber, inclusive, pessoas importantes do nosso contexto social, de um modo geral, de vários segmentos, né? Justamente para ajudar a divulgar o trabalho que é feito pela AVOS. E ele até disse aqui o seguinte na mensagem: se puderes dar uma passadinha lá, vai ser muito bom para participar do programa do bem. Fernando, um grande abraço, parabéns aí pela iniciativa e certamente a gente vai dar uma passadinha assim para dar um oi para todo mundo na internet e para convidar para que as pessoas cada vez mais possam, né, ajudar um trabalho que é assim, de uma relevância extrema, de uma relevância muito significativa para a sociedade catarinense, especialmente para as nossas crianças de um modo geral, né? E uma outra iniciativa que é uma campanha que é muito bacana também, chama-se Campanha Natal Feliz Tim Tavares. Pode voltar para mim aqui, por favor, Felipe. O objetivo é arrecadar brinquedos e doces para as crianças carentes no Morro da Caixa. É aquela coisa, você vai deixar o seu presentinho, vai dar a sua contribuição, você pode deixar na academia que fica na Avenida Leoberto Leal, 662 em Barreiros, em São José. O Ricardo Bortoluzzi, que é o proprietário da academia, e ele estaria conosco hoje aqui, mas em função de contratempos a gente não vai conseguir recebê-lo aqui, mas na outra semana ele vem para falar a respeito dessa ação bem bacana. E falando em bacana, falando em novidades até, vocês viram que aí pela internet, principalmente, né, vem sendo divulgado aí diversos vídeos do maior transatlântico da história a navegar por águas brasileiras, especialmente por águas catarinenses. Esse vídeo que a gente vai exibir agora para você, eu trouxe lá da página do jornalista Michel Teixeira, que postou ainda há pouco na sua rede social, falando da chegada deste transatlântico. Ele tem 323 metros de comprimento, tem 18 andares. Felipe, a gente consegue dar uma olhada já nessas imagens aí? Inclusive, ele é bem maior até, né? Tem 2 andares a mais que o MSC Preciosa, que já esteve aqui recentemente, veio no ano passado, né? Bom, até o final da temporada, para você ter uma ideia, Balneário Camboriú deve receber aí 28 escalas de transatlântico. Gente, isso aí significa 50% a mais do que no último verão. E uma pesquisa que foi feita pela Secretaria Municipal de Turismo, conforme apurou o jornalista Michel Teixeira, mostra que entre os turistas que chegam à cidade a bordo dos navios, 98% têm intenção de voltar e de permanecer mais dias. Bom, o navio, o MSC Ciavil, ou seria MSC, assim fica mais bonito, não? Ele é o maior transatlântico da história. Esse aí é um voo panorâmico feito recentemente por 2 pilotos em um helicóptero ali na região de Balneário Camboriú e fizeram essa aproximação desta maravilha da tecnologia. Isso é uma verdadeira obra de arte. Dá uma olhada nessas imagens aí. O helicóptero agora ele faz aí um retorno
à esquerda, né? E para você poder ver de frente agora o MSC, o Ciavil, passando aqui por Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Cleiton Ramos, boa noite. Um passeio, uma viagem com a família num navio desse aí, deve ser um sonho, né? Maravilha. Boa noite, Marcelo. Boa noite, bem-vindo, querido. Rapaz, ó, um prazer imenso estar aqui. Quando você me fez o convite hoje pela manhã, eu pensei, vou na hora, eu não pensei duas vezes, né? Porque você sabe quando manda o zap para alguém, dá para dar aquele migué, né? Também. Tem gente que bota lá o programa que faz de conta que a pessoa que mandou ainda não foi visualizada. Mas na verdade foi. Tem um programa que ela... Tem. É possível, é possível. Tem. Mas na hora eu não pensei, eu estava no ar pela Guarujá hoje pela manhã. Isso. E aí entrou o intervalo comercial, eu digo, não, vou, tranquilo. Porque o Marcelo, para quem não sabe, foi meu primeiro coordenador em rádio. Né, no ano de 1992. Já nem lembrava mais disso. Eu vou lembrar. Rádio Transamérica FM, 1992. Isso. O Duran, né, que depois se tornou um grande amigo também. O Duran era o coordenador. E eu fui lá, porque meu pai era muito amigo do Haroldo. Né, o meu pai tinha uma ligação lá na Rádio Santa Catarina. Sim. E o Haroldo falou, vai lá que tu vai pegar a manha para ser operador e tu vai começar como operador. Eu digo, tá bom, eu fui. Mas eu entrei no estúdio, como eu tinha 14 anos, eu era menor que o extintor, né? Ficava bem mais, com certeza. Do extintor. Aí o Duran olhou, chegou no estúdio e falou, quantos anos você tem? 14. Não dá. Aí eu saí da rádio, tá bom. Eu encontrei o Haroldo no estacionamento, o Haroldo, e aí, não, o rapaz lá disse que eu sou muito novinho e tal, aquela coisa toda. Menor que o extintor, menor mais que o extintor. baixo. Faz o seguinte, vem semana que vem, que esse rapaz aí vai entrar de férias. E vai ter outro amanhã. E o outro, quando eu cheguei no outro dia, era o Marcelo Martins. Né, que assumiu a coordenação lá por um mês, eu acho, se não me engano, 2 meses. Sim, foi temporariamente 2 meses. Isso, depois o Duran voltou, claro, a gente acabou se entendendo ali, não teve nenhum problema de relacionamento, só pela questão da idade mesmo. E o Duran também virou um grande amigo. Então, o meu começo de rádio foi com o Marcelo Martins, que eu admiro muito. Já me deu muitos conselhos aí, começando a carreira. Então, pode ter certeza que o prazer maior é meu estar aqui. Imagina. Você Cleiton. Não pede, você manda. Capaz, o programa é teu. A gente está aqui resenhando um pouco. Cleiton, eu fiz questão de te convidar para a gente bater um papo, para a gente conversar, porque você, ao longo do tempo, vem construindo uma carreira muito sólida no jornalismo esportivo catarinense. Mas eu queria te perguntar o seguinte, assim, antes da gente entrar nesse contexto do jornalismo esportivo. Em algum momento, e já que você fez esse resgate na linha do tempo aí da nossa memória, em algum momento você teve dúvida de que você queria permanecer no entretenimento, ou essa coisa do jornalismo, essa coisa da entrevista, da reportagem, ou essa coisa mesmo do esporte, do futebol, já estava batendo forte aí no peito? Eu sempre gostei de futebol, desde pequeno, né? Acompanhava muito o Avaí Figueirense e por incrível que pareça, mesmo fazendo programa musical, algo me parava na frente da TV para ver os grandes nomes do jornalismo esportivo. E tinha um especial que me chamava muito a atenção pelo improviso e pela maneira com que ele conduzia uma entrevista. Quem era o indivíduo? Jorge Cajuru, quando estava na Rede TV ainda. Eu não conhecia o Cajuru. Eu fui conhecer quando ele fazia jornalismo na Rede TV, ao meio-dia. Na Copa de 2002, a Rede TV não transmitia a Copa do Mundo. E o Cajuru conseguia falar com o Marcos daqui no Japão, na concentração da seleção brasileira. E aquele furo, aquela perspicácia do Jorge Cajuru me chamava muita atenção, mesmo fazendo programa esportivo. Quis o destino que eu fosse voltar para a Rádio Guarujá, sendo locutor musical e já cursando uma faculdade de jornalismo, porque eu acredito que tudo na vida tem um porquê. O saudoso Rômulo Coelho, que nos deixou esse ano, ele dava aula na Unisul, aqui bem pertinho da TV. E eu trabalhava na Guararema. E lá eu fazia esse lado de comunicador, né? Povão, como se diz na gíria, entrevistando artistas. E o Rômulo me convidou para mostrar como é que era um programa de rádio para os alunos, no laboratório de rádio da Unisul. E eu vim também. Eu tive esse privilégio também. Também foi? Também, através do Rômulo também. Do Rômulo, levou vários profissionais. Sem dúvida. E eu tinha 21 anos na época, 22, 21.
E ele falou o seguinte: por que tu não volta a estudar? Eu digo que tem que ser alguma coisa relacionada à comunicação. Porque eu achava que eu não ia ficar ali eternamente sendo locutor musical. Eu sempre procurei algo a mais. Como você também, você é da área musical, mas você tem vários dotes no meio de comunicação. Você é um bom âncora, mandou muito bem no SBT, por isso que eu acho que você tem que voltar. Você é bom entrevistador, você tem um bom texto, tem coisas que estão no sangue, que é um dom que a gente vai aprimorando sem saber que tem com o passar do tempo. Isso foi te organizando de alguma forma, né? Me organizando e tal, fiz uma faculdade, entrei para o jornalismo na Unisul, e quando eu comecei a despertar um pouco da veia crítica, de ter aquilo no sangue, por quê, quando, onde, como vai ser, eu digo, para que lado eu vou? E automaticamente eu saí da rádio onde eu estava e fui parar na Guarujá novamente, com muito carinho. E lá eu já queria colocar em prática. Eu, sinceramente, eu não gostava de jornalismo geral. Hoje eu já tenho uma outra visão que até então não tinha. Exato, a gente vai chegar nesse ponto aí também. A gente vai indo, vai galgando. Eu pensei, esporte é o caminho. Aí o Fábio Comelli, proprietário da rádio, junto com o Miguel Livramento, me colocaram para fazer primeiro galera no esporte. Depois eu fiz alguns dias plantão e comecei a fazer time visitante. Automaticamente, ou simultaneamente, melhor dizendo, eu fazia esporte, fazia programa musical. Chegou uma hora que eu tinha que optar. Começou a haver naturalmente um desequilíbrio, né? Exatamente, eu digo. Eu vou ficar preso no estúdio, nada contra, né? Eu até gosto e tal, mas tinha algo que pulsava na veia, que começava a despertar. Eu preciso ir para a rua, preciso ir para a rua. Quando você começa a trabalhar com esporte, que você vê um estádio lotado, que você vive aquela tensão, aquilo me fascinou. E só tinha uma maneira de eu me aprimorar naquele momento. Foi através de uma oportunidade para ser setorista de um clube de futebol. Porque quem está começando o esporte tem várias áreas. Que clube era esse aí? Desculpa te interromper. Eu comecei sendo setorista do Avaí, depois eu fui setorista do Figueira. Opa. Eu fiquei 8 anos viajando o Brasil inteiro. Isso até o esporte me proporcionou. Eu não pensava que eu ia conhecer o Brasil inteiro através do futebol. E chegou uma hora que... E aí, vai continuar? Quer ser setor? Eu digo, eu quero. E aí, definitivamente, eu virei a página. Que ano era isso aí já? Era 2002. 2002. Bom, mas olha só, você pulou, já foi bem lá o interessante de entrevistar alguém da área de comunicação é isso, porque tem um dinamismo muito forte para... Tem que dar uma resumida, né? Isso, para concatenar as ideias, para organizá-las e fazer a narrativa dentro daquilo que a gente imagina que vai ter que perguntar e nem precisa, porque ele já responde. Mas assim, nesse meio tempo... você adiantou bastante ali a trajetória. Nesse meio tempo, você teve essa experiência como setorista, viajou pelo Brasil, enfim. Aí você se certificou que realmente assim, né, é jornalismo esportivo que eu vou fazer daqui para frente. Mas, quando você me fala dessa coisa mais crítica, e eu, como já te conheço já há bons anos, não saberia dizer quanto... Não vamos entregar. Tempo, não precisa, né? Assim. Não precisa, né? No meu caso, tá tudo certo, no teu não. Também já está. Eu te conheço também por ter assim uma característica de ser uma pessoa que não se convence facilmente com qualquer situação, com qualquer tipo de resposta ou com algo que não faça parte daquele conjunto de valores que você tem. E eu percebo cada vez mais, agora acho que até diminuiu um pouco, em função de que você tem uma vida bastante corrida, né? Mas você também é campeão na internet de soltar a madeira em determinadas... Já foi mais, né? Já fui mais crítico. Claro que a gente vai aprendendo com o tempo, porque a internet também é uma novidade, é uma excelente ferramenta. Agora a gente está na internet. Mas a internet ela é um pouco perigosa. Eu cometi alguns equívocos e reconheço aqui. Por exemplo? Por exemplo, fazer algumas críticas infundadas, acreditando, por exemplo, na questão da religião. Você também é um cara muito espiritualista, cada um tem a sua fé. Obviamente. Mas a partir do momento que você começa também a descobrir uma palavra chamada respeito, você começa a pisar no freio, para não magoar pessoas. Agora, algumas críticas eu continuo com o pensamento e vou até o final. Quando eu acho que é certo, a gente não pode mudar o pensamento de uma coisa que é certa, porque senão quem está do outro lado te acompanhando vai pensar, que convicção é essa? Então hoje eu não falo.
eu procuro não escrever no Face determinado assunto para não magoar, de repente, até alguém com quem eu trabalho e não quero ter um relacionamento no trabalho prejudicado por conta de uma crítica, porque o Face é assim, né, Marcelo? Você escreve para alguém, a figura B olha, pensa que é para ela e até a C e a D também, não é verdade? Sim, ou o alfabeto quase todo, o alfabeto inteiro. Você faz uma crítica, vem alguém em box e pergunta, você falou aquilo para mim? Eu digo, não foi, é o pensamento. E hoje o Face é tipo um diário. Antigamente tinha o diário secreto de cabeceira da cama, que você escrevia, principalmente as meninas. Hoje qualquer coisa você coloca. Nada mais é secreto, né? Obviamente. Nada mais é secreto. Lembra de uma situação que você comentou sobre um atleta que eu não vou me recordar o nome agora, você provavelmente vai conseguir se recordar, ou não do nome, mas do fato em si. Alguém que saiu na noite, sei lá, abusou um pouco, passou um pouco do horário, qualquer coisa desse tipo, você fez uma crítica, que foi uma crítica até bastante contundente. Foi o França. E eu fiz um comentário, eu aproveitei e fiz um comentário e disse algo do tipo assim, mas escuta, olha só, e aí, né? Para resumir, para não me estender, você lembra disso? Lembro. Eu não me lembro o teor como é que foi, mas o único atleta que eu fiz uma crítica pesada, porque o atleta é o seguinte, a vida pessoal do cara, e eu aprendi convivendo com alguns jornalistas, como também não agir percebendo como eles agiam. Eu vou dar um exemplo. Por favor. Eu não vou. Quando eu era setorista, eu nunca entreguei ninguém que estava na balada. Jamais. Porque se eu encontrasse um cara na balada, um jogador, eu também estava lá. Ele é profissional do campo e eu sou profissional do microfone. Tanto ele tem que ter um bom desempenho dentro de campo e eu também com o microfone para não falar besteira. Sim. Então, que moral eu tinha para chegar no outro dia e dizer assim, o fulano estava na... Esse é o tipo de furo que nunca... Na verdade não é um furo, é um tiro no pé, né? É um tiro no pé. Primeiro que você fica como um fofoqueiro. Deixa a vida do cara, não interessa. Sim. O crítico, o cronista, ele tem que analisar o atleta dentro de campo. A questão do França é que ele extrapolou um pouco. Aliás, um pouco não, muito. Ele mesmo reconhece isso hoje. As últimas informações que eu tenho é que ele casou, está com filho, enfim, colocou a cabeça no lugar. Mas se você perguntar para ele, ele vai dizer, eu merecia ouvir aquilo, ou ler aquilo, né? Ou ver aquilo na TV, ou no jornal, no rádio, enfim. Só que o França, a crítica que eu fiz na época, foi mais até para a diretoria do Figueirense, que passava muito a mão na cabeça com um problema que era muito fácil de ser solucionado. Hoje, a rede social, Marcelo, te proporciona que não dá espaço para mentir. Hoje não tem mais censura em nada. Não. A TV que faz censura, ela está perdida. Que a rede social vai lá e fala real. Por isso não tem mais hoje. Hoje é muito comum você ver Record falando de Globo, Globo falando de Record e vice-versa. Até elas estão indo para o meio do... Se não forem, estão fadadas definitivamente ao fracasso. A gente acabou de eleger um presidente através da rede social, né, como aconteceu com o Donald Trump. Então, se você não relatar o fato que está acontecendo agora, tem notícias que não vão chamar atenção, tipo, pegar o camarada na balada. Agora, o França, ele extrapolava porque tinha fatos ali extremamente desagradáveis, de agressão. E você saía na rua e via que aquilo que era falado pelo Figueirense na época não batia. Não correspondia bem. Não correspondia, por exemplo, entendi. França foi para uma clínica em Curitiba tratar uma lesão com um especialista. Não tinha necessidade. Então, era isso que eu falava na época, dizendo assim, gastar vela com defunto morto, naquela oportunidade. Deixa eu te perguntar o seguinte, até por conta dessa postura, assim, você certamente deve ter tido problemas, algum tipo, alguma natureza de desconforto. Estou tendo um agora. Por exemplo? Por exemplo, com o presidente da Liga das Escolas, que eu me recuso a falar o nome dele publicamente aqui. Já fui proibido juridicamente, eu não posso falar o nome dele nem na Rádio Guarujá. Porque eu acho ele um péssimo administrador e um péssimo presidente. E aí o pessoal vai perguntar, mas o porquê? Basta você ver, os carros alegóricos estão ali até hoje. A gente está há quantos dias o Carnaval de Florianópolis? Carnaval em fevereiro, em março? Os carros estão lá. Você sabia que os carros não foram retirados? Esses carros que estão lá são do último Carnaval ainda? Sim. Sim, eu transmiti o Carnaval esse ano que passou pela Rádio Cidade. São os mesmos ainda, Os Cleiton? mesmos carros Você não está alegóricos. exagerando, será? Não, de modo algum.
Será que não era do carnaval anterior? Não. Só que agora você passa lá e diz, opa, tiraram os carros alegóricos? Sim. Não. Como diz o Manezinho, eles foram mocosados lá no meio da passarela, onde você passa de carro e não mais vê. Né? E o carnaval está aí. Então eu fiz uma crítica muito pesada e não retiro o que disse, envolvendo o presidente da Liga. O meu erro foi falar algumas coisas do tipo, se um camarada desse faz isso com o carnaval da nossa cidade, imagina com a nossa cidade, que eu soube que ele tem pretensões de ser prefeito. Mas como é que ele vai ser prefeito fazendo isso com o carnaval? O que ele não vai fazer com a cidade? E no meio jornalístico em si, onde você brilhantemente atua, a gente vai falar daqui a pouco, você é criador de um quadro de muito sucesso. Hoje é o meu grande momento de prazer. O Resenha 147. Porque ali não tem polêmica. Não tem, né? Ali é só resenha, como a gente aqui. Ó. Exato. A gente vai falar daqui a pouco desse assunto. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Você é um indivíduo de personalidade muito marcante, muito forte, muito contundente nas suas colocações, especialmente em assuntos que, obviamente, não que lhe desagradem como pessoa, mas lhe desagradam como cidadão, não é? Tanto é verdade que você ancora um jornal pela manhã na Rádio Guarujá, de muita audiência, de uma penetração em diversas camadas sociais muito forte. Mas você teve problemas com seus colegas de trabalho em algum momento por conta dessa coisa do futebol? Porque o futebol também, de alguma forma, ele proporciona não só essa alegria para o povo, mas essas rusgas assim. Eu não sei, deixa eu te perguntar mais uma outra coisa também, vou aproveitar aqui e vamos estender um pouco. É meio comum essa coisa do cronista esportivo ser meio marrento, tipo jogador de futebol também? Alguns sim. Alguns são, não são? Alguns são, sem citar nomes, mas... não tem necessidade, mas assim... Alguns são. É mais uma curiosidade mesmo. Eu também sou dessa área, mas eu não tenho nenhuma experiência com o futebol. Você sabe que assim, o futebol, ao mesmo tempo que ele é apaixonante, ele é muito estressante. Né? Viver o bastidor do futebol é diferente do que você cobrir o futebol num domingo com o estádio lotado. Ali é prazeroso. Agora, o dia a dia, você vê muita coisa que não deve. Por exemplo, o jogador que beija o escudo, mas no outro dia reclama que não está recebendo salário. Né? É uma coisa do ser humano que o ser humano carrega consigo, que é a coisa da incoerência. Mas o esporte, ao mesmo tempo que ele é prazeroso, ele é um jogo de ego às vezes. Né? É o camarada que quer dar o furo primeiro, é a informação que você dá que o outro não acredita, que quer dar primeiro. É profissional da imprensa que acha que você é amigo de jogador porque consegue uma entrevista e ele não consegue. Então, rola um certo estresse, rola uma certa, como é que eu vou dizer? Agora fugiu o nome da palavra. Vaidade. Rola uma certa vaidade. A vaidade por si só, ela é... Rola. Em todos os setores ela também, é um aspecto burro do ser humano, né? Exato. O futebol, às vezes, é como a política, é um jogo. A política Você chegou a brigar com alguém feio nesse meio? Não? Já, várias vezes. Discussão ferrenhas, mas... que a gente acabou resolvendo com o tempo se encarregou. É por você acreditar numa coisa e levar até o fim a outra pessoa também. Entendi. Porque do outro lado tem uma pessoa também que tem a sua convicção. Mas o tempo acaba se encarregando das coisas serem consertadas. Por falar em política, sendo futebol, a gente vivenciou agora um jogo na política. Né? No governo do Estado. Não é verdade, Marcelo? Sem dúvida. Tivemos uma tríplice aliança aí que foi liderada pelo Luiz Henrique da Silveira, que ficou 8 anos. No poder. Luiz Henrique saiu, ele colocou quem que era a vez dele? O Raimundo Colombo, que ficou 8 anos. Agora o PSD teria que fazer o mesmo. Devolver para o PMDB os 8 anos. Exato. E não deu. Houve uma divisão, cada um foi para o lado. E veio a avalanche Moisés e passou por cima de todo mundo com o efeito Bolsonaro. Sem dúvida. Esse é um exemplo de que a política também é um jogo. Um jogo que muitas vezes a população até não consegue meio que fazer uma ideia de como é que se processa. Né? Sobre essa informação que você falou dos deputados, eu falei hoje, está rolando uma campanha na TV agora sobre a legalidade, a transparência da Alesc. Será que o eleitor vai acompanhar o dia a dia do deputado? Porque tem deputado ali que ele votou, que votou no próprio salário. Tem deputado que não foi reeleito, que votou também, que não está nem aí. E votou no aumento dos colegas. E quem vai pagar é o povo esse aumento aí. Com toda certeza. Falando nisso, já que você tocou nesse assunto,
política. Primeiro, deixa eu mandar um abraço para Andrelli Amorim, Alvin Roda, Dodge Santos. Eu tenho mais comentários aqui, mas não estou conseguindo acompanhar. A Bela Banho está dizendo aqui, a Graziela, excelente profissional, fala a verdade, doa a quem doer. Depois, se o Felipe puder me ajudar, Felipe, eu quase não estou conseguindo acompanhar os outros comentários aqui. Mas, enfim, falando em política, né? Você é um eleitor do Bolsonaro ou não? Sou. Com muita convicção. E vou te falar uma, eu não gostava do Bolsonaro. Mas é aquilo que a gente citou agora há pouco. Quando você começa a ver a realidade das coisas, por exemplo, eu não concordo com tudo que ele falou. Eu acho que ele pegou pesado. Mas eu não consigo ver na figura do Bolsonaro um político corrupto, por exemplo. Eu não consigo. Se ele, por acaso, entrar em algum esquema de corrupção, que eu acho difícil, vai mudar o meu pensamento. É ficha limpa. Até agora não foi provado. Ele é militar. Repito aqui, eu não vou concordar com tudo que ele falou no passado. Mas entre as opções que foram colocadas, eu não tenho dúvida. Eu digo o seguinte, o respeito à opinião a gente tem que ter e a decisão de cada um. Tem três opções, né? Tinha o Haddad, tinha o nulo e tinha o Bolsonaro. Ah, eu tenho medo de votar no Bolsonaro. Não vou votar nele. Eu respeito. Ah, por isso que eu vou votar nulo. Também respeito. Agora não dá para votar num partido que quebrou o país, né, Marcelo? Você pega a ficha do Haddad e do PT, o PT é um atraso total, desculpa aí, mas eu votei no Lula na primeira eleição, hein, quando ele entrou, em 2002. Sim. Depois não deu mais não, filho. Inclusive o ex-ministro José Dirceu disse hoje que, por conta dessas informações mais recentes aí, depósito na conta da esposa do Bolsonaro ou depósito na conta de alguém ligado ao filho dele, o ex-ministro José Dirceu disse hoje à BBC Brasil que o Bolsonaro não tem mais condição nenhuma de falar de corrupção. Né? Enfim, mas olha só, saindo desse meio aqui que não é muito o seu... Eu só te faço uma pergunta. Tu acredita na figura do Moro? Tu acredita na figura do Sérgio Moro? Se eu acredito na figura do juiz Sérgio Moro? Isso, da credibilidade? Muito. Você acha ele muito inteligente, como eu acho também, acredito? Cleiton, para ser muito honesto, muito franco com você, eu acho que não é só dentro do âmbito da coisa da inteligência. Trata-se de um cidadão brasileiro da melhor estirpe. Na minha opinião, você acha que na minha humilde opinião, da melhor estirpe, que é quem vem contribuindo com o varrimento total do que é possível dentro da corrupção brasileira, de esquemas fraudulentos, ninguém fez nenhum trabalho semelhante ao que o juiz fez. Então, a pergunta para o pessoal de casa, o juiz Sérgio Moro, dentro da sua inteligência, da sua honestidade, não ia vasculhar a fundo a figura de Jair Bolsonaro? Certamente. Antes de dizer sim para ele, eu aceito o cargo de ministro? Com certeza ele já fez um estudo do Bolsonaro muito antes dele ser eleito, porque ele não foi para o Rio para conversar apenas com o Bolsonaro. Quando ele foi chamado, ele já foi para dizer aceito. Em menos de uma hora, ele já foi lá e falou para os jornalistas, aceitei. Então, se um juiz como o Sérgio Moro, que eu acredito, você acredita, e milhões de brasileiros, disse sim para o Sérgio Moro, para o Bolsonaro, acreditando na figura do Bolsonaro, eu acho que isso é uma grande prova. Agora, sobre a questão até da quantia que foi depositada para um ex-motorista do filho, precisa ser investigado a fundo, né? Que é o que provavelmente está acontecendo já. Exatamente. Né? Ô, Cleiton, você prefere ir para Nova ou para York? Deixa eu te cumprimentar aqui, que esse aqui é um presente que eu ganhei do meu filho, que foi para lá. Super Gêmeos ativado, lembra? Super Gêmeos ativado. Vamos tomar uma aguinha, né? Porque a gente começa a falar, começa a conversar, não para mais. Quem mais aqui? A Carmelita Hack está mandando uma boa noite. Boa noite para você. Boa noite para todo o pessoal de casa. Carmelita, um beijo grande para o amigo João Vianney, para as crianças todas aí. O Cléo Martins está acompanhando a gente aqui também. O DJ Rodrigo Damasco. O Antônio Roberto da Silva. O Ricardo Bittencourt. Marcelo Dias. Joyce Leite, Josiano de Lima, enfim, seus amigos estão aqui acompanhando também você. Um abraço para todos. Muitos aí são ouvintes da Rádio Guarujá, inclusive. Sem dúvida, sem dúvida. Rádio Guarujá, você é um dos grandes âncoras do radiojornalismo aqui na capital catarinense. Te acompanho sempre, estou no carro e estou ligado. Até
por uma questão muito óbvia de me informar também, porque você traz as primeiras informações do dia, aquilo que já se processa na madrugada também e que logo de manhã cedo é o que constrói o nosso factual, né? Os principais assuntos do dia. Essa experiência você consegue desenvolver com uma logística, eu sei que muito apertada de tempo, que você faz televisão, enfim, e você também tem as suas atividades, atividades cristãs, inclusive, que é o que eu quero falar daqui a pouco contigo. Te dá prazer movimentar esse jornalismo de manhã cedo numa emissora que é tradicional, numa emissora que tem um poder de penetração em todas as camadas sociais. Eu nunca consegui trabalhar na Guarujá. Nunca? Nunca. Eu tive uma oportunidade quando o Mário Silva, quando o Mário Silva, durante um tempo, coordenou a emissora, eu fiz muito rapidamente, mas isso faz muito tempo, né? E mais recentemente eu tentei, rapaz, na Guarujá e não consegui. Mas não tive oportunidade. Sua lá. Sim, aí eu faço esse trabalho das vozes. Tem vinheta sua lá, exatamente. Acho que tem até... É contigo também, né? Vanguarda. Vanguarda Esportiva. Cleiton Ramos. Você e o Tabira grava também, né? Gosta desse trabalho de manhã cedo do jornalismo na Guarujá? Ô Marcelo, eu acho que quando você está em casa, você se sente à vontade. E quando você se sente à vontade, você sente segurança no que faz. Eu acho que esse é o segredo. Apesar de ser novo para mim também, essa questão de âncora em assuntos que eu não tinha e ainda estou aprendendo a ter um pouco mais de confiança e credibilidade, é a minha 7ª passagem pela Rádio Guarujá. 7ª. Eu comecei lá como sonoplasta, voltei como locutor, saí sempre pela porta da frente, porque ou recebi alguma proposta, ou já estava também fazendo um trabalho de TV, e por uma questão até de logística, eu tive que optar por uma escolha, e isso acabou acontecendo ou indo para a Band, ou indo para a Record, e agora voltando para Guarujá, eu sempre tive a Guarujá no meu coração. É a minha escola e sempre vai ser. Eu posso até sair da Guarujá daqui a um tempo, mas eu tenho certeza que a minha carreira no rádio eu vou encerrar na Guarujá. Eu não tenho dúvida disso, porque ali foi escola de tudo. Depois que eu comecei lá na Transamérica, fui para Guarujá como sonoplasta, ali eu dei os primeiros passos como locutor. Sim. Ali eu iniciei a carreira no jornalismo esportivo, que me levou também a trabalhar na TV no segmento esportivo. Então, a Guarujá, para mim, é a minha família. Eu me sinto muito à vontade. Está em casa, né? Muito em casa, mas muito mesmo. Vamos falar de televisão. Quero mostrar para vocês aqui uma reportagem que eu capturei numa pesquisa que eu fiz em um portal da RIC TV Record. O RIC Mais? O RIC Mais, exatamente. Eu quero mostrar para você aqui uma das reportagens que, inclusive, o Marcelo Mancha apresentou no Balanço Geral, né? Com o Rafael Polito. Com o Rafael Polito, exatamente. Isso. Mas o Marcelo Mancha que chamou essa reportagem, dá uma olhada aí. O Cleiton falando sobre torcedores. Tem cada um aqui de Florianópolis que você vai achar muito, mas muito bom mesmo. Acompanhe aí. Jogadores famosos sempre são visados. Com as redes sociais de hoje em dia, então, aí já viu, né? Sempre surge aquela... Sim, Conta banca. Sou funcionário público recebendo mixaria. o saldo na conta bancária pode não ser igual, mas a semelhança na aparência sim. Basta acessar a internet para aparecer vários exemplos. Aqui temos 3. Confesso que essa menina é a cara do Ronaldinho Gaúcho. Mas não é só na internet, não. De quem seriam esses pés? Para tudo. Do Marquinhos? Não, do seu Jair mesmo. Pois é, mas nesse caso, pior que é verdade. Parece, acho até o pai dele. Acha mesmo? Mas é bem parecido, bem parecido. Ele ganhou o dia. Umas 2, 3 vezes no centro da cidade, mas não sou, né? Então bora fazer um encontro? E aí? Vem? Tudo certo? Foi confundido contigo? Foi confundido contigo já umas 2 ou 3 vezes. Mas vamos liberar o Marquinhos. Afinal, ele é uma peça importante para o jogo contra os goianos. Eu estou falando do verdadeiro, claro, pois o clone, pelo jeito, vai ficar um bom tempo no departamento médico. Tô com o joelho estourado, tô com o ombro estourado, com a coluna estourada. Não tem como.
O Cleiton, esse sujeito aí, esse personagem dessa reportagem, ele realmente parece muito com o Marquinhos, né? A propósito, o Marquinhos foi homenageado hoje em Biguaçu, né? Foi homenageado em Biguaçu pela prefeitura. Ele é de lá, né? Ele nasceu em Biguaçu, foi criado ali no campo do Santos, ali em Biguaçu, naquela redondeza. Estudou no colégio Tânia Mar, em Biguaçu. E foi homenageado justamente, né? O André Santos também já foi homenageado quando chegou à seleção brasileira. É bacana esse tipo de homenagem. Em Biguaçu mora também um dos grandes ídolos, uma das grandes marcas do futebol catarinense, que é o nosso eterno Albeneir, né? Eu não sei se ele está morando em Biguaçu ou está morando ali em Serraria, um pouco antes. Naquelas proximidades ali, né? Mas ele ficou muito tempo ali também, trabalhando junto com o pessoal da clínica, que ele fez o trabalho de voluntário, né, por conta da dependência, que graças a Deus hoje ele está bem. Mas ele morou um tempo sim em Biguaçu, é verdade. Eu acho que hoje ele está um pouco mais ali para Serraria, mas ele tem muita ligação, tanto é que foi candidato, inclusive, a vereador para o Biguaçu. Né? Ô Cleiton, a gente mostrou essa reportagem aí que foi exibida pela RIC TV Record, e eu queria te perguntar o seguinte, a televisão ela vem te proporcionando uma exposição muito positiva, né, por conta do trabalho que você realiza como repórter, mas você acaba se diferenciando, o que é natural, até para quem te conhece bem, sabe que você vai estar sempre buscando o seu melhor. Você não tem aquela coisa que seria um grande defeito do ser humano ser perfeccionista, porque quem é perfeccionista precisa reconhecer que isso é um grande defeito da alma, e eu sei que isso você não tem, mas você é uma pessoa muito esforçada. Olha, eu confesso que eu tenho um pouco de perfeccionismo aí. Eu acho que... Será que querer executar um trabalho com maestria, assim, dar perfeição ao trabalho... Eu olhei pro lado aqui porque tem uma psicóloga. Exato. Aqui, né? O Cleiton, inclusive, está acompanhado da esposa e do Lorenzo, que nasce... Nasce em abril. Em abril? Isso. Quando eu vi eles chegando, eu falei, ué, mas a entrevista é em 3, então, hoje, né? Bem-vinda. O nome da esposa? Janine. Dona Janine, bem-vinda. Doutora Janine, né? Não Dona Janine. Desculpa pelo dona, doutora Janine, que é psicóloga. Eu não sei se ela vai concordar comigo, mas essa questão, eu tenho essa visão desse aspecto do ser humano, assim, o perfeccionismo é uma doença da alma. Não que você seja, Cleiton. Sim. Não que você seja, mas... É porque, por exemplo, Marcelo, quando eu estou fazendo uma matéria, eu olho 4 vezes a matéria para ver se tem algum erro. É um sujeito exigente, né? Muito. Exigente consigo mesmo. Eu, por exemplo, eu gravo no celular e vou em casa ouvindo no trajeto para ver novamente se não tem um erro. Eu faço isso também e não me sinto perfeccionista. Talvez eu tenha interpretado mal, eu concordo contigo, mas principalmente quando eu estou editando a matéria também, é uma tensão grande. Você é caprichoso. Eu me considero muito, sim. Você é muito caprichoso no que você faz, muito. Tanto que eu queria te perguntar sobre, quando eu mostrei a reportagem, eu queria fazer assim um balanço. Muita coisa de rádio ali, hein? Tem, né? Tem muita coisa de rádio. Queria fazer um balanço rápido contigo. A televisão, além dessa exposição que eu falava anteriormente, que ela te proporciona de uma maneira muito positiva, muito satisfatória, ela também te proporcionou viagens internacionais, né? Você teve fazendo Copa do Mundo também. Eu fiz uma Copa, eu estava trabalhando na Band, na época, e eu soube que ia para a Copa 15 dias antes dela começar. Então foi uma loucura. Tirar passaporte emergencial, aquela coisa toda, estudar um pouco do país. Então ali foi a primeira experiência internacional, a grande experiência, foi 40 dias na África em 2010. Quando eu ouço uma reportagem, vejo uma música, arrepia de tudo que eu vivenciei lá. É um outro mundo, só estando lá para sentir realmente o que é. Agora, eu também sofri muito nessa viagem. Por quê, Cleiton? Questões técnicas, né? Na época a gente não tinha uma internet veloz como tem hoje, principalmente na África do Sul, com vários jornalistas que também passaram por esse tipo de problema, de gerar material, né? A questão do inglês na época me dificultou muito também. E lá são 3 idiomas, né? Tem o africano, tem o Zulu e tem o inglês. Só que o inglês é bem arrastado, porque a África ela foi colonizada por ingleses e holandeses. Então, por isso que o inglês acabou entrando lá. Mas foi uma experiência de vida fantástica. Por exemplo, na África do Sul, a parte mais rica, digamos assim, mais bem de vida, estruturada, dá de 10 a 0 em relação à nossa.
Digamos assim, a Zona Sul, né? Exatamente. Como a parte pobre também. Né? O Cacau Menezes, que eu encontrei lá, eu vi uma matéria que ele falou que foi em Soweto. O Cacau foi só numa rua que entra assim em Soweto. O Cacau não entrou em Soweto. Eu entrei em Soweto. Eu vi a pessoa comer rato em Soweto. Rato? Rato. Rato que não tinha o que comer. Ratazana. Ratazana assando no espeto. Eu tive na casa onde o Mandela passou a juventude. Por quê? Porque eu fiquei num ponto estratégico. Eu fui em cima da hora, não tinha hotel na África. Não tinha mais vaga em hotel. Eu fiquei num hostel. E foi a melhor coisa da minha vida, Marcelo. Por quê? Porque lá eu conheci os mochileiros que sabiam tudo já da África. Eu fiz amizade com muitos. Inclusive, eu estava até bastante indignado que a Copa tinha começado, eu não conseguia mandar matéria para cá. Eu digo, nossa, eu estou aqui, a empresa fez um investimento grande, eu não consigo mandar matéria. Aí eu saí pela faculdade à noite, lá no hostel, eu entrei numa repartição e botei uma moeda para pegar um refrigerante, a moeda não veio. Aí eu digo, falei um palavrão, aquela coisa toda. E tinha um cara na recepção, o Marcelo sabe que... Ele me conhece, ele me conhece. E aí tinha um cara na recepção. Eu imagino a cena. Que eu falei para ele, aquele inglês arrastado, cara. Tal. E o cara viu que eu falei um palavrão em português, o cara quer ajuda. Eu digo, poxa, um brasileiro aqui. É tudo que eu precisava. Era tudo. Não, eu sou brasileiro, estou aqui e tal, morei em Londres 4 anos. E, pô, você fala bem inglês então? Já fui matutando um jeito de chegar no cara para ele me ajudar. Certo. Né, que ele já conhecia as fontes. Aí eu falei para ele, você é da onde? Ele falou para mim. Eu sou do Estreito, Florianópolis. Não, eu sou de Rio do Sul. Opa, mas conhecia o Estreito, conhecia Jardim Atlântico. Sim. Conhecia... Se bobear, ele conhecia até a Sobidinha do Hospital de Caridade, se é que me entende. Claro, com certeza. Certamente, quem não conhece. Né? E aí, eu fiz amizade com ele, eu falei, e durante o dia, o que você faz? Nada. Eu digo, agora vai fazer. Vai me ajudar ele, aqui. vai me ajudar, ajudava ele com a alimentação no dia a dia. Ele foi o tradutor e ele conhecia várias fontes. Numa dessas noites, na África do Sul, no meu quarto, ele bate desesperado. Conheci uma menina que é vice-líder do bairro de Soweto, considerada uma vice-presidente do bairro de Soweto. Ela me veio lá falar com o cara que manda no bairro de Soweto, que assou rato na minha frente. Então, a melhor coisa foi ficar no hostel, porque ali eu colhi as verdadeiras matérias. Você conseguiu viver a experiência do que é, de fato, né, aquele país, obviamente, dentro dessa camada social. Mas é muito bacana. Deixa eu te perguntar o seguinte, o Cleito, com que idade você está agora? Não sei se você tem algum problema de comentar. Não, nenhum. Estou com 41. 41 anos. 41 anos e 26 de carreira, de profissão. Contando com o sonoplasta lá atrás. Tá. Nos últimos anos, eu diria 5 anos, talvez, 6, 7. Vamos estender na janela de tempo de 10 anos. Nos últimos 10 anos, você passou por uma transformação pessoal muito significativa. Eu te conheço há muitos anos, não saberia dizer quantos anos exatamente, mas talvez um pouco antes do início da sua carreira, ou logo no comecinho. Eu já te conhecia há muito mais tempo do que você me conhecia, né? Sim. Porque quando eu era garotinho, eu escutava o Marcelo na Rádio Cidade, mas na outra cidade. Na primeira Rádio Cidade daqui. Eu nunca me esqueço que uma vez eu liguei o rádio, o Marcelo Martins anunciou Information Society Repetition. Repetition, exatamente. O nome da música era como era o nome do programa? Love Songs. Era esse agora? Não, era outro, né? Era o primeiro Love Songs, né? O primeiro. Na verdade, o Love Songs se transformou num programa, num nome de domínio público, né? Muitas emissoras usam esse nome, né? Ouvia muito. Mas era o primeiro Love Songs aqui. Mas então, a gente fez amizade em 92, então a gente se conhece pessoalmente aí há 26 anos, tá bom? Né? 26 é o tempo de bom, carreira. Né? Mas como eu comentava aqui, essa transformação pessoal que aconteceu contigo, você... Inclusive, eu participei em alguns momentos, acho que iniciais, né? Houve uma transformação na sua vida por conta de... Eu vou usar essa palavra, mas não seria bem essa palavra para o momento. Mas, assim, a aceitação. E a aceitação, ela é muito ampla, né? Quando eu falo em aceitação, essa coisa do cristão começou a fazer parte da sua vida de uma maneira muito mais efetiva. O que foi que aconteceu exatamente contigo? O que aconteceu? Por isso que eu digo que nada acontece por acaso. Eu conheci, no ano de 2009,
uma pessoa no Havaí chamada Johnny Monteiro. O Johnny Monteiro, ele é um grande, como é que eu vou dizer, missionário, mas sem uma doutrina, não a doutrina, uma bandeira de igreja específica, que ele viaja pelo Brasil inteiro. Mas ele formou os Atletas de Cristo. Uma geração que tinha o Miller, que tinha o Jorginho, que tinha o Silas, né, que hoje está treinando o Tubarão, na época do São Paulo. Ele começou esse trabalho lá. E eu fiz amizade com ele quando o Silas treinava o Havaí. Mas sem pretensão nenhuma. Então eu falava com aquele moço lá, com aquele senhor, todo dia. Ele entregava um panfleto aqui, um panfleto ali. Mas eu não dava muita bola para aquilo. Sempre na calada da noite, de repente, eu pegava o panfleto e começava a ler. Mas ainda sem mergulhar de cabeça. Sim, sem dúvida. Né? Curiosidade apenas. Curiosidade. Né? Comecei a frequentar, não todo domingo, a PIB ali do centro. Ele me convidava, eu ia, sem nenhum tipo de pretensão. E também eu tinha a minha vida social na época. Então, eu ia na igreja, mas eu tinha a minha vida social. E nunca pensei também em me batizar naquela época. Mas em 2014, eu fiquei um tempo recluso, eu precisava desse tempo também. Eu comecei a despertar uma curiosidade maior, né, pela religião. E quando a gente fala em religião, vem uma palavra chamada preconceito, né, porque é meio pesada essa palavra, né, o Marcelo, religião, porque ela pode ser de várias bandeiras, de várias doutrinas. É uma coisa meio que classifica, né? Classifica, exatamente. Eu achava que, por exemplo, eu tinha na figura... Classifica ou separa, né? É verdade. Na figura do pastor e do evangélico, eu achava que todos eram caça-níqueis, né? Eu tinha essa visão. Eu ligava a televisão, quer pegar dinheiro. Eu tinha essa visão. Mas muitos são, né, Cleiton? Muitos são, né? Com certeza. Mas tem muitos picaretas também, até na nossa família. Sim, obviamente. Dentro de casa a gente vê isso. Então, não é porque você que está na igreja, aí começa o lado também do repórter, né, do jornalista, sempre tem um porquê, e você olha e tal. E eu comecei a passar por cima disso tudo porque eu digo, poxa, mas é claro. Mas isso demorou um pouco, né? Até pela tua natureza demorou bastante, né? Muito. Demorou muito. Eu digo pouco para tentar ser um pouquinho até menos... aceitar, realmente. Uhum. E eu morava no Rio Vermelho na época, lá tinha a Igreja Batista Palavra Viva, eu fui convidado para conhecer e acabei gostando. E comecei a ir, comecei a frequentar, me batizei e aquilo me chamou a atenção. Quanto tempo já de... Me batizei em 2016. Hoje eu frequento a PIB aqui no centro. Sim. Não consigo ir todos os domingos por conta da correria. Sim. Né? Porque eu estou numa rotina trabalhando aí praticamente 14 horas por dia, é a minha rotina. Você falou em Atletas de Cristo, eu lembrei do bispo Bita Pereira, surfista de Jesus. Exatamente. Eu fui batizado pelo Bita Pereira. Pelo Bita Pereira, grande cara, grande cara. Então, eu aprendi com a religião a controlar muito a questão não vou dizer, a questão do impulso, né? De querer falar tudo aquilo que você quer na hora, que você achar que é o dono da razão. A gente sempre tem isso, né? Só que alguns são mais comedidos, outros nem tanto. E a religião me ensinou a ser um pouco mais calmo. Porém, não deixar de ser crítico quando tem que ser. Obviamente. Então, não que seja um escape para eu colocar para fora o que eu era. Não, nada disso. Porque a religião ela é tão correta, a palavra bíblica ela é tão correta, que para mim é o maior manual que existe. Qualquer problema que você tem, e aqui, vai para você que é católico, espírita, a Bíblia é a mesma. A palavra é a mesma. Exatamente, pode mudar uma coisa ou outra, mas a Bíblia é a mesma. Então a palavra me ensinou a ser um cara mais calmo, se não tem necessidade de falar, não fala, vai magoar, não fala, não deixar de falar a verdade. E essa abertura eu procuro colocar para fora. Deixou aberto, eu coloco a parte crítica. Antes que eu, quando falo eu, indivíduo, né? Sim. Não eu, Marcelo, mas antes que eu busque o autoconhecimento, talvez a religião possa vir primeiro, ou a palavra de Deus, como queira, para me ajudar a segurar um pouco da coisa do ímpeto. No entanto, o ego ainda fica em segundo plano, mas te ajuda a trabalhar muito, né? Muito. Por exemplo, quem segue a Bíblia, a palavra em si, aprende uma palavra chamada respeito. Eu acho que o respeito é acima de tudo. Você tendo essa palavra, porque a vida é um livre-arbítrio. Você pode fazer o que quiser.
Mas não é porque você, de repente, não está no caminho que eu estou, que eu vou deixar de falar com você, que eu vou deixar de dar amor para você, deixar de dar um conselho para você. Isso a palavra me ensinou, independente das escolhas de cada um. Agora, quando eu posso criticar, por exemplo, eu sou muito crítico na rádio contra a parada da diversidade. Mas eu não sou contra o homossexual. A gente não pode julgar ninguém por uma escolha sexual, jamais. Sim, a questão é a organização do evento, o que ele provoca, o que traz de... É uma festa rave disfarçada de parada da diversidade. Pública, né? Você passa lá, é papelote de droga, é bebida, é camisinha, é gente que transa atrás da pedra à luz do dia. Né? Eu já recebi telefone. Você é homofóbico? Não, não sou homofóbico. Agora, é interessante que você citou a questão da religião, porque não é que você está dentro de uma igreja ou estudando a religião que você vai fechar para o mundo. Porque você está usando, por exemplo, um terno, é um paletó. Sim. Se não for de uma pessoa cristã, você está usando uma coisa do mundo, sabe? Entende o que eu quero dizer? Obviamente, entendo. Por exemplo, eu gosto de ouvir muito o Queen. Eu não vou deixar de ouvir o Queen, o Freddie Mercury. Até vi o filme dele esses dias e muito bom, recomendo. Gostou? Muito. Você viu também? Não, ainda não tive Então, essa oportunidade. Eu gosto de ouvir Cazuza, eu gosto de ouvir Renato Russo. Não é porque eles tinham uma vida desregrada, entre aspas, que eu vou recriminar. Não, isso a palavra me ensinou. É por isso que a gente dá muito valor porque aprende na palavra. O Felipe, a gente tinha que já ter feito o nosso intervalo, não fizemos ainda e eu estou quase na reta final aqui do programa. Me permite fazer um intervalo bem rapidinho? Por gentileza. Vou fazer um intervalo porque daqui a pouco a gente volta para o encerramento. A minha vontade é de continuar conversando aqui por longas horas com o Cleiton. Não vou conseguir em razão de grade de horário. Mas pelo menos o intervalo a gente faz e volta daqui a pouco para as nossas considerações finais. Uma pena, mas eu tenho que encerrar o programa daqui a pouco. Até já. J&A Espetinhos. Venha saborear um delicioso espetinho, agora com um novo horário de verão, das 10h30 à 1 da manhã. Venha almoçar com a gente. Espetinhos de carne, frango, misto, linguiça e coração. E também aquela picanha e um delicioso contrafilé feito na hora. Super promoção de combo. Churrasquinho no pão com caldo de cana de 300 ml. J&A Espetinhos, em Palhoça, na Geraldo Passa 20. São 10 horas e 31 minutos agora, a gente está com o Night Talk aqui pela TV Pedra Branca, hoje recebendo o jornalista Cleiton Ramos, o âncora do radiojornalismo na capital, muito respeitado, de uma grande audiência, e um dos repórteres, eu diria assim, de um grande dinamismo, de uma sacada diferente, constrói narrativas que são extremamente atraentes, chama muita atenção. E eu sou fã de um quadro que você é autor e se chama Resenha 147. Eu quero mostrar primeiro aqui um momento seu com um dos grandes ídolos do Figueirense, o Fernandes, de quem eu também sou muito fã. Fernandes. Fernandes? Fernandes. Fernandes, desculpa. Fernandes, que ele jogava com a 10, ele é um cara 10. Exato. Então, o pessoal, Fernandes. Vamos assistir aqui o Resenha 147, que também passou no Balanço Geral. Essa cabeça foi feita pelo Marcelo Mancha, chamando uma das grandes estrelas do futebol mundial, o Fernandes, apresentado pelo Cleiton Ramos. Acompanhem. Hoje o meu convidado, para lá de especial. Aliás, o torcedor do Avaí já estava pedindo um passeio com ele há muito tempo. É simplesmente o maior artilheiro do estádio da Ressacada. Fala real, é uma nave. Uma nave dirigida por ti e uma nave de outro planeta. Beleza, galera? Marquinhos já está aqui no FIT 147. Marquinhos, não é qualquer personalidade que entra nesse 147. É mesmo, Zé Cleitão. Um abraço, irmão. Tudo certo aqui. É diferente, é diferente. Teu pai tinha um? Não, meu pai teve um Fusca, uma Brasília, né? Pô, e a gente nunca teve um Fiat 147. Mas tu já viu muito Fiat? Já vi, não. Né? Não tive um, mas já andei. Mas agora, depois de jogador, não andei mais. A primeira vez que eu tô andando aí, depois virei jogador. Realizando o teu sonho também? Meu sonho, pô, esse carro aqui é... Quando eu nasci, era do momento, né? E hoje em dia é do momento, mas quem tem é difícil. Nascesse que ano? Nasci em 81. 81. Marquinhos, olhando pra trás aí a carreira, rapaz, idolatrado por uma imensa torcida que cobra,
né? Já que o Avaí cresceu muito nos últimos anos, por tudo que você passou, tem valido a pena, né? Bastante. Valido a pena porque tudo que eu planejei, principalmente dentro do Avaí, eu estou conseguindo. A torcida do Avaí te chama de galego, de anjo loiro, de príncipe. Já a torcida do Figueira te chama de... Paquito. Te incomoda. É legal, cara. Tem muito amigo figueirense, né? Tem muito. Mas os amigos também te chamam, não? Não, os amigos não. Só às vezes que eu fico zoando eles, que eu tiro sarro também, que eu sou torcedor, não tem jeito. Mas fora de campo, eu sou o galego da Serraria do Bom Viver, do Jardim Marcos Antônio, de Biguaçu, galeguinho, que sou amigo de todo mundo e não tenho restrições em ir em lugar nenhum. Ô Marquinhos, quando tu parar de jogar, tu pretende ser o quê, na verdade? Eu vou fazer curso, né? Já vou começar ano que vem fazer o curso, que é o meu último ano de carreira. De treinador? Não, treinador não. Vou fazer de CEO, de diretor de futebol. Treinador não quer? Treinador não. A gente vai fazer um pit stop aqui no mercado público. Isso aqui vai ser uma loucura, hein? Ih, já tô vendo um havaiano lá, ó. Vai abrir a porta pro ídolo? Claro, abre. Ó. É cada vez mesmo, vai chegar já pensar, nós vamos invadir Santos, hein? E a pausa para resenha foi assim, ó. Muita gente parando ao lado do nosso veículo, mas também ao lado ali para bater uma foto com o ídolo Marquinhos. Esse foi o Resenha 147 que eu anunciei com o Fernandes, o Fernandes, mas eu já te digo o que foi que aconteceu. Eu assisti as duas reportagens, eu gostei das duas e eu acabei passando, o erro foi meu, tá? Na verdade foi um erro e um acerto. O erro é porque eu enviei o link da matéria errado. Fez um carinho pelo Avaí. Também, e o acerto foi porque a gente trouxe o Resenha 147 com uma das grandes estrelas do futebol mundial também, por que não dizer, do Marquinhos do Avaí, né? Os dois são amigos, Os né? dois são amigos. Mas eu queria, feito já aqui a minha correção, me perdoem os torcedores, o que é o Resenha 147? O Resenha 147 é o seguinte, Marcelo, você sabe que está na moda muita coisa dos anos 80, né? E eu gosto muito dos anos 80, muita criatividade nos anos 80 eu uso no meu dia a dia. E eu pensei, poxa, fazer uma entrevista dentro do carro. Aí eu pensei, que carro? Aí eu pensei, Fusca, Resenha o quê? Fusca, Brasília, Cheguei a pensar no Dodginho Polara, não. Que seria um pouco antes ainda dos anos 80, né? Um pouco né? antes aí dos anos 80. Apesar de que esse Fit aí é 76, é original placa preta, hein? Esse aí? Esse aí é placa preta. Sério? É 76, todo original. Inclusive o dono é aqui de Palhoça, pegou horário. Eu soube que ofereceram 50 mil 50 pelo carro, é não verdade? vendeu. Teve um resenha que eu cheguei lá, ele assim, ó, minha nova aquisição, apontou, tinha um branquinho lá no pátio. E eu falei, opa, quanto você pagou? Digo, paguei 30. Digo, pô, 30 mil? Não, 30 reais. Eu ganhei numa rifa. Ganhei numa rifa, peguei. Sério? Fui buscar no Rio de Janeiro. Ele foi buscar no Rio de Janeiro com a mulher, o Fiat. Ganhou lá numa rifa. Sim. Então ele tem 4. E um está reservado para você fazer sempre o programa. Aí é que tá, o barato disso tudo. Aí eu estava tomando banho e na hora veio aquela inspiração, né? Um Fiat, Resenha 147. Por quê? Porque a prosa ruim é a prosa chamada 171, certo? Certo. Aquele cara lá é um 71. Eu fui baixando o número, parei no 47, tem que ser um Fiat. Aí eu levei um mês para achar o Fiat. Ligando para várias pessoas, até chegar no Pegorário. Vim até ele, me apresentei, é assim. Ele só fez o seguinte, pega a chave. Nunca me esqueço. Quantas personalidades você já circulou pela grande Florianópolis a bordo desse possante bacana, hein? Rapaz, olha, eu acho que 18, né? 18 para 19. Teve... Ih, rapaz. Então nós já temos mais de um ano de programa? Já. O primeiro foi o Miguel, na época eu estava na Guarujá. Miguel Livramento? Isso. Um beijo, mestre. Um beijo, amado. Depois teve o Fernandes. Fernandes foi o segundo. Então, que eu assisti a reportagem e junto com a do Marquinhos hoje também. Marquinhos. O Maicon, que jogou na seleção brasileira e jogou no Avaí. O Maicon, ele viu a matéria do Marquinhos, ele falou, também quero fazer. Opa. E aí, pô, como não, né? O Maicon, Nardella, artilheiro de Joinville, Espiridion Amin. A do Espiridião eu vi também, assisti, muito bacana. Eu tentei o Raimundo Colombo, mas o assessor dele fez uma graça danada. Ah, não vai dar, porque eu sabia que ele tinha carro antigo, Colombo.
e tinha jogado o Jasque, né, como atleta de futsal, então Sim. tinha tudo a ver. Ah, mas não dá, digo, então vou fazer com o Amin. Beleza, fiz com o Amin. O Amin foi o senador mais votado. O Hélio, fiz com o Hélio, foi o deputado federal mais votado. O Colombo não fez, não foi eleito, né? Mas tudo bem. Não, brincadeira. Então, foi uma leva grande. Dorival Júnior, Hillian Gracie, foi o último da família Gracie. Enfim, teve muita gente aí que... Rafael Lima, técnico Geninho, o Gilmar Dalpozo, Vinícius Eutrópio. Rapaz, muita gente. Ô Cleiton, são 10 horas e 39 minutos, a gente está passando já um pouquinho do horário, mas o chefe me autorizou aqui, o Filipão. Mas eu queria te agradecer muito por você ter... Poxa, eu que agradeço. Ter aceitado de bate-pronto. Não aceito, vou aí bater um papo, vamos aí conversar. Queria te rever, já faz muito tempo que a gente não se encontrava. Posso fazer um agradecimento rápido também? Por favor, o programa é seu. Eu devo muito a esse cara que está aqui do meu lado, Marcelo Martins, ao Duran também, que depois deu continuidade no trabalho. Mas tem um cara também que abriu as portas para mim no meio da comunicação, que eu era sonoplasta da Rádio Guarujá, e da Guarujá eu virei locutor da Rádio Alegria FM. E quem me deu a oportunidade foi o Maurício Ventura. Maurício Ventura. Eu iniciei na comunicação... Nosso velejador. Eu iniciei na comunicação tendo a oportunidade dada pelo Maurício Ventura. Ele que acreditou no trabalho como locutor, e tudo começou com essa semente que você plantou e que o Maurício também abriu as portas aí para poder falar na latinha. Para quem não sabe, latinha era como a gente chamava isso aqui antigamente, né, Marcelo? Exatamente. Olha, Cleiton, eu fico lisonjeado e acho que até nem mereço isso, porque merece. Eu sempre tive esse conceito de que a gente não está sozinho nesse mundo para absolutamente nada, né? Isso é outra coisa que a gente aprende na palavra, gratidão. O homem, se tem uma virtude que o homem tem que ter, é gratidão. Nunca vira as costas para quem te ajudou. Me sinto honrado, não me sinto envaidecido por isso, com toda certeza. Um pouco. Não se sinta, porque aonde você estiver, tocar o telefone, eu irei ao seu encontro. Poxa, que bom, gente. Eu fico muito feliz de te reencontrar. Eu também. Te desejo sucesso cada vez mais. Saúde, sorte, felicidade para Lorenzo, que está vindo aí em abril, né? Amém, abril. Doutora Janine, obrigado pela presença. Ela trouxe o Cleiton hoje aqui, ele estava na correria, ela também. Mas o Lorenzo permitiu. Está permitindo, por enquanto, ainda que ela possa dirigir, obviamente, né? Amigo, parabéns, sucesso. Marcelo. Muito obrigado. Tua vida é muito inspiradora. A sua também. E a tua vida é muito cara para os teus amigos. Te sua agradeço também. de coração Eu te agradeço pela amizade. E uma das melhores locuções está aqui na minha frente, aqui do meu lado. Capaz. Marcelo Martins. Querido, A voz. O que fez de menina chorar, hein? Agora está casado. Agora ele está casado, está comportado, mas o que ele fez de menina chorar... Tem 30 anos aí já sossegado, né? Nossa Senhora. Eu sosseguei. Pensa que eu esqueci Saco da Lama, né? Rádio Nem Alegria, fala, aniversário, 5.000 pessoas. Marcelo! Ele fica lembrando de umas coisas assim que eu já nem lembrava mais, né? Mas enfim, querido, fiquei muito feliz de te receber aqui. Eu também. Grande abraço. Tudo de bom. Sorte, paz, saúde, nós muita todos. felicidade Nós e todos. sucesso cada vez mais. Obrigado, nós Grande todos. abraço. Gente, obrigado pela companhia. Hoje eu recebi aqui o Cleiton Ramos, um dos grandes nomes da comunicação catarinense, um dos repórteres do segmento esportivo mais versáteis aqui do estado, não desmerecendo absolutamente nenhum dos grandes profissionais da crônica esportiva. Tem muita gente que eu admiro, que eu estou tentando trazer aqui ainda para a gente bater um papo. Na semana que vem eu vou voltar, provavelmente devo voltar com mais uma novidade, só que ainda falta uns 30%, 35% para eu confirmar. Não posso falar ainda quem é, mas ao longo da semana a gente vai conversando. Um grande abraço para todo mundo, uma boa semana, um beijo. Cleiton, obrigado mais uma vez, grande beijo, beijo na família e a gente se fala. Para você que esteve acompanhando, um grande beijo também. Boa noite, tchau. Dom Pedro Barbershop. Tudo em cortes de cabelo, barba e design de sobrancelhas. Ambiente com sinuca e cerveja. Qualidade pelo preço justo e o atendimento que você merece. Dom Pedro Barbershop. Rua Prefeito Reinaldo Alves, 1345, Passa 20, Palhoça. WhatsApp 999150822.